A paz do Senhor a todos. É sempre bom poder estar aqui na casa de Deus. Esse é mais um dia que o Senhor nos concede pela sua misericórdia. Pedir só para aumentar um pouquinho o meu microfone, por favor, pastor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Esse é mais um dia que o Senhor nos dá para que a gente possa... Obrigado, pastor. A voz já não é aquele tenor, a garganta já não é aquela de músico. Então o microfone ajuda um pouquinho a gente, né? Que bom que você separou um pouquinho do seu tempo aí, nessa quinta-feira, eu diria, frienta, mas que o calor do Espírito Santo possa aquecer você nesse momento. Quero pedir para que você abra sua Bíblia, por favor, no livro de Coríntios, ou na Epístola de Coríntios, né? Na primeira, no capítulo 1 também. O óculos não está aí, a letra é pequena. Aí a gente diz assim: Senhor, me dá a visão de águia, para a gente ler. 1 de Coríntios, capítulo 1, verso de número 22. Amém? Espero que todos acharam aí. 1 de Coríntios, capítulo 1, verso de número 22. Paulo conclui com essas frases e que segue como capítulo para que a gente possa entender, porque a Bíblia, além de não ter sido um livro escrito de maneira cronológica, né? Foi colocado para que a gente possa ter o entendimento. Por exemplo, o primeiro livro da Bíblia, está lá o livro do Gênesis, mas não é o livro mais antigo, né? O livro mais antigo da Bíblia é o livro poético de Jó. E a Bíblia foi colocada, e o nome próprio já quer dizer, né? Pequenos livros, para que todos pudessem ter o entendimento da criação, da história israelita e também, por final, os profetas, e no Novo Testamento, as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, segundo os 4 que foram os autores do Evangelho, o livro histórico de Atos dos Apóstolos e depois as cartas que foram entregues aos irmãos para a Igreja do Senhor daquele primeiro século, né? E para finalizar, o livro do Apocalipse. Então, a Bíblia Sagrada, ela é separada em vários pontos para que hoje você possa ter um entendimento. Nem sempre foi assim, né, presbítero? Nem sempre foi assim. A Bíblia foi separada em capítulo com tempo. Fácil, hoje só não lê a Bíblia quem não quer. Capítulo, versículo, título, fácil de ler a Bíblia. O que deve ter é vontade de aprender. Duro foi para os nossos irmãos que tiveram aí essa dificuldade para, além de entender, e também separar capítulo por capítulo. Quero ser bem breve hoje. Quero pedir aos irmãos aí que estão com relógio para me avisar, para quando der a hora, eu quero ser bem breve. Amém? Diz assim o verso de número 22. Porque os judeus esperam um sinal, os gregos buscam conhecimento. O apóstolo Paulo vai dizer: mas nós pregamos a Cristo, que é loucura para os judeus, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Feche seus olhos, querido, mas abre o teu coração aí. Querido Deus, estou aqui para que
em alguns minutos, o tempo para que eu possa falar aquilo que já está no teu coração desde hoje, Pai. Me encontro como um mero instrumento do Senhor, que se não tiver a tua ajuda, não sairá nada. De fato, sou apenas uma ferramenta do Senhor, que o Senhor pegou na sua caixa de ferramenta. Como todos aqui somos ferramentas do Senhor, hoje o Senhor me pegou para me usar. Só que o Senhor é o profissional. O Senhor é que tem a excelência de criar, de exortar, de consertar e de fazer, de ensinar, de curar como médico, de fazer a obra como um carpinteiro. Eu sou apenas uma ferramenta. E reconheço isso, Senhor. Que se o Senhor, que é o arquiteto, não desenhar as palavras aqui, tocar na minha vida para que eu fale, vai ser apenas algumas palavras. Reconheço isso, Senhor. Porém, tem um povo que está do outro lado e que quer ser alimentado nessa noite. Poucos irmãos aqui que estão trabalhando aqui no serviço, também estão aqui cultuando ao Senhor, também querem ser alimentados. E eu também preciso ser alimentado. Por isso, convido o Espírito Santo para tocar na minha vida agora e falar a nós as coisas que são relacionadas ao Senhor, Pai. Pois assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, escrevendo essa carta, ele, no primeiro capítulo, ele sabe que essa igreja que ele mesmo plantou na sua primeira viagem missionária, e ali ele deixa alguns irmãos que foram convertidos por sua pregação. Paulo deixa aqueles irmãos ali em Corinto, uma cidade grega, que era praticamente divisa com duas nações, de cultura grega, de conhecimento grego, esses que tinham na sua cultura buscar apenas filosofia, conhecimento humano, vazio. E Paulo prega um evangelho que quer dizer boas novas, apregou ali as boas novas àquele povo grego que buscava conhecimento humano, filosofia humana. Paulo fala algo que era incomum àquele povo, loucura, como por exemplo, apresentar àquele povo um Deus que se fez carne, que nasce de maneira não convencional, sem o normal. Um homem e uma mulher se unem, e ele nasce uma criança, ele nasce por um outro Deus, ao seu entendimento, concebe a esse homem a vida. E esse homem nascido de uma mulher, sem o pecado original, esse homem também é um Deus. E todo pecado que a humanidade carregava, esse Deus que se fez carne, esse Deus que sentiu dor, esse Deus que trabalhava, que tinha suas mãos grossas pelo serviço, calos nas mãos. Paulo apresenta agora um Deus que se fez homem, habitou em sociedade, teve pai, mãe, irmãos e profissão. Paulo apresenta um
Deus que morre no madeiro, que era abominação ao povo romano, que dominava também a cidade de Corinto. Paulo apresenta uma loucura, algo que ao conhecimento daquele povo grego era loucura, mas esse povo percebe algo que não é uma filosofia, um simples conhecimento humano. Existe alguém que estava ali com Paulo, e esse alguém é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Essa loucura para os gregos salva a vida daqueles gregos. A loucura da cruz chegou a Corinto. E aqueles filósofos, aqueles que buscavam conhecimento humano, agora servem ao Senhor. E tem como centro a cruz, a loucura da cruz, o evangelho de salvação vinda pelo Messias. Paulo ali, Deus pelas mãos de Paulo salva muitos ali e converte mesmo. Há uma conversão, não um convencimento. Pessoas largaram as suas convicções. Como Paulo outrora disse, o que eu acreditava, eu tenho como esterco, ou seja, como nada. Quando eu conheci Jesus, Ele mudou a minha vida, e agora o que eu aprendi era como nada. E aqueles irmãos de Corinto aprenderam a viver o evangelho da cruz, receberam a pregação e a loucura da cruz. Paulo deixa alguns líderes ali, preparados, firmados na palavra, pessoas com a doutrina no sangue, estavam perseverando na doutrina de Jesus através de Paulo. Paulo então percebe que ali tinham irmãos firmados, doutrinados, que foram evangelizados e agora estavam doutrinados, foram capacitados para ali plantar uma igreja, firmar uma igreja. Paulo então segue o caminho, porque esse era o caminho de Paulo, pregar aos gentios, ganhar, almas para Jesus. Então Paulo vai e segue a sua missão. Porém, todo bom pastor, todo homem que é vocacionado para pregar o evangelho e para apacentar, por mais que ele esteja longe, ele ama. E quem ama, cuida. E quem ama, se preocupa. E Paulo então recebe informações que aquela igreja que ele tinha deixado ali estava se formando, ou estava nascendo, uma igreja que voltava às suas raízes, que olhava para o homem, que o centro era o homem. E quando o homem quer ser alguma coisa, pensa que é algo, a filosofia humana entra no homem, a divisão. Isso estava acontecendo. A igreja estava dividida, havia partidos na igreja. Paulo então entende isso, chega até ele isso. Aí esse grande apóstolo, vacinado, com experiência com Deus, ele de próprio punho escreve a carta. Primeiro ele combate isso. Lembra que ele mesmo batizou apenas alguns, e que a igreja não pertencia a um grupo de pessoas, porque quando há um grupo de pessoas que pensam que são detentoras da igreja, a igreja não cresce. E a igreja de Corinto, que era uma importante célula, do evangelho ali, para pregar o evangelho, estava parada, engessada, porque havia um grupo de pessoas que eram de Paulo, ou de Apolo, ou de Pedro, e não obedecia à liderança. Mas não é isso que eu quero
enfatizar nessa noite. Eu quero só te contextualizar. Aí Paulo, no capítulo 1, ele passa limpo isso. Para que serve a igreja? Para que a igreja foi levantada? Para que Deus tirou, sabe, aqueles irmãos da sua vã filosofia grega, de exaltação do homem, de abuso da carne? Para que Deus tirou eles do império das trevas? Qual era a função da igreja de Corinto? Aí Paulo, no verso 22, vai concluir para começar o segundo capítulo, que para nós é segundo capítulo. É a continuação da carta, para nós é o segundo capítulo. Paulo lembra do povo judeu, que estava vivendo na terra esperando um grande governante, querendo sair da opressão de Roma, que estava esperando o Messias, não o Salvador dos seus pecados, porque Paulo entendeu que era pecador e que o pecado original estava sobre ele, nasceu de natureza pecaminosa, e era necessário se cumprir o que os profetas diziam, que Jesus iria vir, o Salvador, o Messias, o Redentor, iria vir à terra, ia morrer por todos os pecados, para purificar o homem. Aí Paulo lembra para a igreja de Corinto que os judeus estavam esperando um sinal, alguém que viesse para libertar os judeus de Roma. Estava se perdendo. A função da igreja não é cultura humana, a sua função não é adquirir conhecimento, não é ser doutor, PhD, em várias áreas, seja ela qual for. A função do cristão é outra. Paulo lembra aquela igreja, da onde aquela igreja saiu. E Paulo diz: olha, os judeus pedem um sinal. Só que o sinal era Jesus. Só que a igreja estava esperando coisas, esperando alguém que viesse dar coisas. Até os discípulos se perderam. Jesus veio à terra, como disse há pouco, chama alguns discípulos, e os discípulos o seguiram, e tudo ia correndo muito bem. Jesus, ele multiplicou o pão e o peixe. Jesus, ele deu vista aos cegos. Jesus operou muitos milagres, e os discípulos se maravilhavam, pensavam que o reino já ia ser estabelecido naquele momento, até que Jesus morre. Se decepcionaram. E o livro de Atos, capítulo 9, se eu não me engano, trata dos discípulos desiludidos, indo para o caminho de Emaús. Espera aí, o que aqueles discípulos estavam esperando? Mas não era essa a promessa? Jesus não iria nascer e morrer pelos pecados da humanidade, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. O que você está esperando, meu irmão? Ei, a promessa vai ser cumprida, a palavra vai ser cumprida. Assim como Jesus morreu e ressuscitou e cumpriu a sua missão, o evangelho está sendo pregado, a palavra de Deus vai ser cumprida. E qual é a sua função? Pregar o evangelho da cruz. As pessoas estão esperando sinal. Os judeus queriam um sinal, alguém que se levantasse. Esse alguém não poderia ser Jesus, porque filho de carpinteiro, nasceu numa manjedoura, era carpinteiro com muita honra, mas era uma pessoa que morava na cidade de Nazaré, um pequeno povoado ao norte de Jerusalém. Ele não morava num palácio, ele não era um homem rico, mas ele veio para morrer e ressuscitar, e com isso trazer vida eterna para o povo judeu. Hoje não é diferente.
o que me deixou muito espantado, no começo dessa pandemia, muitos se desesperavam. Para mim, a palavra vai ser cumprida, e a Bíblia diz que haveria pestes, que haveria perseguição, que haveria briga de pai contra filho. Para mim é duro, é sofrido ver um ente querido, ver um amigo ou até quem eu não conheço sofrer e até morrer. Para mim é duro, mas a palavra está sendo cumprida. Os judeus buscam um sinal, alguém que fosse levantado como rei, com poder religioso e também bélico, para unir o povo judeu, ir lá e derrotar Roma e libertar o povo judeu. Só que Jesus veio muito mais do que libertar um povinho, do que dar casa, do que dar dinheiro, do que prosperar. Jesus veio para libertar a humanidade do inferno. Jesus morreu na cruz para dar vida eterna para você. Os judeus buscam um sinal. E você? O que você está esperando do Evangelho? Eu vou dizer o que Paulo pensa. Ele disse para aquela igreja: ei, acorda, igreja. Os judeus buscam sinal, os gregos buscam entendimento ou conhecimento filosófico, mas nós que servimos a Jesus pregamos a Cristo crucificado, que é loucura para os gregos e escândalo para os judeus, porque Jesus de Nazaré é escândalo para os judeus. Ora, um carpinteiro? Não estudou nem aos pés de Gamaliel? Não fazia ele parte do Sinédrio? Ei, deixa eu te falar, meu irmão, você foi levantado nessa terra para ser luz dessa terra, para pregar o Evangelho, não para temer o mundo, não para temer as pestes, mas para pregar o Evangelho. Jesus está voltando, e você está esperando coisas. Os judeus buscavam um sinal, alguém que desse algo físico para eles, e Jesus morreu para dar algo eterno, espiritual, não para dar algo que ele próprio, Jesus disse: ei, se firme nas coisas materiais, porque a prata e o ouro acabam, mas se firme em coisas celestiais que são eternas. Cristão verdadeiro, que conhece a Bíblia, que está firmado na palavra, vai entender isso que Paulo está dizendo a Corinto. Eu não sei que crente que você é, meu irmão, só sei que aqui nós pregamos a palavra, o Evangelho da cruz, que pode ser loucura para muitos que buscam filosofia humana. Até hoje o Evangelho é uma loucura para muitos. Alguns anos atrás um jovem me disse: como é que pode, rapaz, você acreditar nisso? Acreditar que Deus iria enviar o seu filho, e ele seria um homem, ia nascer de uma mulher sem ter uma coisa natural, e esse camarada iria morrer numa cruz. Ele disse para mim. Eu respondi isso o que Paulo disse para ele, para a igreja de Corinto: o Evangelho é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para aquele que crê. Você, como cristão, precisa entender: a palavra está sendo cumprida, Jesus está voltando. Não perca tempo, seja um cristão fervoroso, que lê a Bíblia, que ora, que tem relacionamento com Deus. Não fique de picuinhas, perdendo a visão,
Seja a igreja que pregue o evangelho. Não fiquem aí, sabe, preocupados em reuniões e discussões que não vão levar a nada. Pregue o evangelho, ó. Jesus salva, cura, batiza e leva para o céu. Os judeus encararam Jesus como uma loucura, porque o Jesus que eles estavam esperando era outro Jesus. E Paulo, esse moço que se converte, cheio de conhecimento da lei, cheio de conhecimento de filosofia, foi mudado numa estrada. E essa loucura que era para os gregos era o poder de Deus sobre ele. Nunca mais deixou de anunciar a Jesus. Como sempre gosta de dizer o presbítero Robson Júnior, o assunto desse homem era sempre Jesus. A palavra de Paulo era cristocêntrica. Paulo anunciava Jesus, a volta de Jesus, o céu. O homem que mais falou de céu na Bíblia foi Paulo. O assunto dele era pregar essa loucura. A parte B do versículo, já estou terminando. Paulo diz assim: ei, olha, você que é da turma aí, que se converteu e que tinha como base de entendimento a filosofia dos gregos, a palavra da cruz é loucura, a ponto de um grande filósofo grego conhecido dizer assim, né? Quem sabe um dia apareça uma luz, um logos, que quer dizer palavra, chegue até nós e nos ilumine das trevas que nós vivemos. Homem cheio de conhecimento, mas conhecimento não preenche a alma. Conhecimento humano não preenche o vazio que somente a loucura da cruz Jesus pode preencher. E esse filósofo estava certo. O Evangelho de João, capítulo 1, João diz assim, né? No princípio era o Logos, palavra grega. No princípio era o Verbo, palavra da sua língua. O Verbo estava com Deus, Jesus. E o Verbo é Deus. E o Verbo veio mais para os seus, mas os seus não o receberam. Hoje a internet está uma assim, sabe? Uma coisa de louco. O que tem de teólogo na internet, o que tem de pessoas aí desobedecendo seus pastores, se formam, sabe, de maneira virtual e estão dando aula, porque são verdadeiros filósofos, tem resposta para tudo. E Paulo, para ele é lixo. A loucura da pregação para os judeus era o poder de Deus para Paulo. Querido, seja simples. Saiba que você que é a igreja de Jesus Cristo, não viva de filosofia humana, de entendimento humano. Viva o Evangelho, a pregação do Evangelho. Aí quando ele termina o 22 em diante, ele diz que nós pregamos a Cristo, que é loucura para os gregos. A morte de cruz é loucura para os gregos e também é escândalo para os judeus. Ora, esse homem ainda jovem se dizia ser o filho de Deus, chega em uma reunião com os doutores da lei
na sinagoga e diz que agora se cumpriu o que o livro do profeta Isaías estava dizendo. Esse filho de carpinteiro, cara, esse cara mora em Nazaré, uma pequena vila que não tem nenhuma cultura. Para os judeus era um lugarzinho. Até que um próprio discípulo disse assim: pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Nazaré era uma cidadezinha, um vilarejo. Loucura. Aí, essa loucura nos trouxe a salvação. Você sabe o preço da sua vida, meu irmão? Você sabe o valor que você tem? Jesus, ele confundiu os sábios com essa loucura. Inclusive a Satanás. Estava tentando matar Jesus, pensando que matando ele iria derrotar a Deus. Aí Jesus entrega a sua vida, e a sua morte foi um escândalo em Jerusalém. Paulo disse isso. Foi escândalo para os judeus. Alguém que se dizia ser o Filho de Deus, o Messias, o Redentor, aquele que redime, o Cristo, que os romanos chamavam o Cristo de Deus, morre da maneira mais horrível possível. Vai morrer no madeiro. A morte de cruz é a mais cruel pena de morte para os romanos. Era dada somente aos piores ladrões. Sabe? Aquele que não tinha mais conserto, aquele que não tinha mais salvação, aquele que a sociedade romana dizia assim: peraí, esse aqui não tem mais como recuperar, coloca ele lá no cantinho, porque nós vamos matá-lo para vergonha dele, da sua família, da sua cidade, e vamos colocar de uma maneira muito explícita o seu pecado. No seu tempo existiam vários tipos de morte: ser decapitado, como Pedro, como o próprio apóstolo que escreveu essa carta. Era muito comum jogar os irmãos da seita do caminho na cova dos leões, como Daniel. Mas a pena de morte mais cruel do seu tempo era a morte de cruz. A loucura da cruz, que Paulo chama, era a mais cruel pena de morte. Ali era colocada de uma maneira muito explícita o seu pecado. Jesus, ele morreu na cruz por você e por mim. Jesus, ele entrega a sua vida. Os judeus batiam palma, consentiam com a morte de Jesus. Os romanos, que para eles eram apenas mais até um inocente, como o próprio seu governante disse, é colocado Jesus no madeiro. Escreve-se lá de letras garrafais, para que toda a sociedade romana e também os judeus pudessem ver: Jesus de Nazaré, Rei dos judeus. Colocavam o nome do bandido lá. Ele estava lá como bandido. Colocou o nome dele, Josué, no hebraico. Jesus. A cidade, para que todos da cidade de Nazaré, os seus familiares pudessem ter vergonha. Dali nasceu um bandido, um ladrão, um que não era mais cabível de conserto. Colocavam lá Jesus, o nome,
a cidade, para a vergonha da cidade, aquela cidade iria ficar marcada para toda a vida, porque ali morreu um judeu de morte de cruz. Era vergonha. O judeu já estava dominado por Roma, e ali morria um judeu. E pior, se colocavam também o que ele fez. Isso para mim era o pior. Ele morreu por ser rei dos judeus. Isso é muito forte, meu irmão. Os judeus o rejeitaram e ele entregou a sua vida por eles. A morte de Jesus foi porque Jesus amou os judeus em primeiro. Jesus morreu na cruz por você e por mim, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, nos vendo nessa noite. Valeu a pena. Não foi em vão. A mais cruel pena de morte foi dada ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o nosso Deus. Agora eu quero voltar um pouquinho no verso 22. Os judeus pedem sinal. O que você está esperando? O que você está querendo da vida? O que você está buscando com o Evangelho? Fama? Poder? Aparecer? Ser? Ter? Obter? Coisas? Ou você é um instrumento de Deus para, como Paulo, pregar o Evangelho? Ou você está atrás de conhecimento, de luz, de palco? O que você faz, o que você canta, o que você prega, está atrás de quê? De luz, de palco? Buscar conhecimento humano não ajuda a igreja. O que ajuda a igreja é a sua igreja pregar o Evangelho. Os seus membros, seus componentes pregar o Evangelho de vida e de salvação. Pastor Robson, pode vir para cá, por favor, querido. Os judeus buscam sinal, os gregos buscam conhecimento, mas nós pregamos a Cristo, e a igreja precisa pregar a Cristo, a salvação. Foi para isso que nós fomos levantados nessa terra, para pregar a Cristo e esperar Jesus voltar. Eis que estou à porta e bato. Jesus está à porta e bate. Quero te convidar nessa noite a ser a igreja de Jesus, a ser o corpo de Cristo verdadeiramente, ser uma igreja com propósito. A igreja, não falo a igreja manancial, o corpo todo, você como igreja, acorda. Paulo precisou dar, um choque naquela igreja, que estava dividida por buscar conhecimento, por partidarismo, e convidou aquela igreja a pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho de vida e de paz e de salvação, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, tá bom, meu querido? Deus abençoe você, que você seja a igreja de Cristo que se preocupa em pregar.